É um momento em que podemos, assim, ao comemorarmos os nossos 80 anos do curso de filosofia, que vem também a brilhantar, né? Esse momento, quero aqui apresentar o nosso superior geral de Roma, Padre José Ornelas. Padre Cláudio Weber, conselheiro geral, né, que acompanha toda a América Latina, também, né, está em Roma. E Padre Donizete, nosso superior provincial, que vocês já tiveram contato por ocasião da inauguração das novas instalações. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se à vontade aqui na faculdade, bem como também para dirigir as suas palavras, né? Obrigado. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Sem dúvida, uma satisfação estar diante de vocês, futuros, a maioria de vocês, ao menos, futuros sacerdotes, religiosos. Também vejo que há leigos, e é importante este estudo que vocês fazem, é absolutamente fundamental para a formação pessoal e para a futura missão. Eu começo falando brevemente sobre uma pergunta que frequentemente nos fazem. Em algum lugar, no seminário, um menino perguntou: e o que faz um superior geral? Então é esta pergunta que eu quero responder inicialmente para depois passar a palavra para ele. Bem, a congregação está presente hoje em 41 países e é formada por 2.160 membros, entre padres, irmãos, religiosos devotos temporários, bispos. Há um mês atrás tivemos um encontro dos bispos leonianos em Roma. Também ainda são parte da congregação, embora não esteja mais sob a autoridade do superior geral, mas são membros efetivos da congregação. Evidente que este grupo necessita de uma coordenação e o superior geral é a figura central desta coordenação. O superior geral coordena a congregação com uma equipe formada de 5 conselheiros, um ecônomo geral e um secretário geral. Nós somos uma equipe totalmente internacional. O Padre José Ornelas é de Portugal, nascido na Ilha da Madeira. Outro conselheiro era um italiano, porém a Santa Sé o tirou para fazer o arcebispo de Beira, em Moçambique. E outro é canadense, outro é indonesiano, outro é congolês e eu brasileiro. Então nós 5 conselheiros formamos a direção junto com o superior geral, a direção da congregação, e o ecônomo geral é espanhol e o secretário geral é indonesiano. Então esta é a equipe que coordena a congregação. Uma das tarefas principais é visitar, conhecer o trabalho que fazem, conhecer as comunidades, o estilo de vida que levam, como vivem o carisma da congregação nas distintas partes do mundo onde estamos presentes. E por isso mesmo que nós, neste momento, já desde começo de fevereiro, estamos percorrendo alguns países da América Latina. Já estivemos na Venezuela, já estivemos no Equador, passamos pelo Paraguai e desde sábado passado estamos aqui no sul do Brasil, começando por Curitiba. E nestas nossas visitas nós procuramos sobretudo encontrar-nos com os religiosos da congregação, para dizer a eles uma palavra, para apresentar a eles a congregação. E frequentemente também temos oportunidade para encontrarmos com o pessoal que trabalha nas nossas instituições de educação, como neste momento, como também nas obras, o pessoal que trabalha nas obras sociais e
nas paróquias e outras atividades apostólicas. Então é sempre uma satisfação poder encontrar o pessoal com o qual a congregação trabalha, os colaboradores, os alunos, os assistidos por obras sociais e assim por diante. Evidente que, como superior geral, ele é sucessor do fundador. O primeiro superior geral foi o próprio Padre Leão, depois foi escolhido o segundo, o terceiro, ele é o 8º sucessor de Padre Leão. Eu passo logo a palavra ao Padre José Hernandes. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e a todas vós. Espero que a diferença de assento entre as duas partes do oceano não seja assim tão difícil de entender, mas para vocês que são técnicos de linguagem e coisas do género, é uma brincadeira entender um português mesmo com as piadas que por aí vão. Quando eu fui nomeado, quando o capítulo me elegeu como geral da congregação, nós temos um colega no Nordeste que sempre que a gente se encontrava em encontros internacionais era uma chuva de piada de português. Então, quando acabou a eleição, a gente estava entrando na sala de jantar e ele disse: Ornelas, agora já não sei mais piada de português, já esqueci tudo, nunca mais vou começar, eu agora só sei piada de chinês. Quero ouvir a primeira. Era uma vez 2 chineses, um chamava-se Joaquim, outro Manuel. De modo que podem contar piada em chinês ou em norueguês ou como quiserem. Bom, isto para dizer que me sinto muito, muito bem à vontade, sempre aqui no Brasil, até porque uma parte da minha família viveu cá desde muito cedo e continua vivendo e bem. E como não voltaram, quer dizer que fizeram bem, não é? E é sempre um gosto voltar por estas terras. Também porque a gente fez histórias juntos com muitos, alguns dos que aqui estão, o Padre Pedro Santo Colombo, o Padre Luís Carlos Berri, com o qual partilhamos também algumas paixões pela informática, etc. E que foram constituindo parcerias e conivências ao longo da vida, que é muito gostoso recordar, reviver e dar sequência para o futuro. E isso também me parece que é uma das coisas bonitas que vocês aqui têm. O trabalhar juntos, o estudar juntos, é uma grande premissa para o futuro. Até porque aquele que iniciou tudo isto também começou a fazer essas parcerias quando começou a chamar um grupo de discípulos, não é? Ele vinham de tantos lados, mas ele foi os pondo juntos. E este é o princípio daquilo que a gente chama eclesia, que significa precisamente essa confluência de gente que vem de tanto lado. E ver que nós nos pomos juntos para fazer esse caminho, seja de estudo, seja de estudo da filosofia, da teologia, de um training para uma vida de serviço à Igreja, isso é muito bom. E que a gente venha de diferentes tradições, de diferentes origens, e ainda melhor, porque essa coisa da monocordia, isso chama-se normalmente totalitarismo. É o dever de perspectivas diferentes e ser capaz de pô-las juntas chama-se Pentecostes e chama-se Igreja na sua variedade das coisas. Eu fiz também essa experiência muitas vezes, é das coisas mais gratas que eu tenho de agradecer a Deus. Também na nossa filosofia e teologia em Portugal foi sempre num ambiente intercongregacional de várias congregações e interdiocesano na Universidade Católica,
onde seja professores, seja estudantes, têm um projeto comum. Isso dá-nos uma capacidade de conhecimento e depois de interação e colaboração ao longo da vida, que é um grandíssimo bem para a Igreja, onde nós nos inserimos. Depois, também a nível internacional, o facto que o Padre Cláudio dizia de nós no Conselho sermos todos de nacionalidades diferentes, é evidente que, desde o início, quando nós começámos, os dois lá em Roma, porque começámos juntos já há quase 10 anos, nós, até a nível da língua era difícil. Nós dois, com um bocadinho de boa vontade, entendíamos, mas havia outros que um falava só inglês, outro não entendia senão italiano, e a gente teve de fazer passo para nos entendermos a língua a nível linguístico, mas sobretudo a nível de mentalidades, de sistemas de trabalho, de sistemas de pensamento, mas isso é um enriquecimento para nós todos, que é uma grande graça de Deus. Isto é o nosso projeto de igreja, e que, felicitando vocês por estes já 80 anos do curso de filosofia aqui, é uma grande satisfação dar-vos parabéns por isto. A todos aqueles que deram vida a este projeto, muitos já não estão cá, e certamente, de junto de Deus, olham com gosto para o que aqui continua da sua obra e pedem por ela. Por todos aqueles que aqui estão hoje e que continuam também a dar vida e a sonhar este projeto. Eu conheci isto quando ainda era muito mais pequenino, e é uma alegria ver as instalações que vocês têm, mas sobretudo ver as colaborações que se vão estabelecendo. Estou naturalmente muito contente com os meus confrades que aqui trabalham, mas estou muito orgulhoso, sobretudo, que eles se abrem a tantas colaborações com professores, funcionários, funcionárias, com dioceses, com estudantes de diversas origens, e esta abertura gradual da faculdade é aquilo mais bonito que tem este projeto, e isso dá muita, muita satisfação. Na congregação nós colaboramos em diversos pontos do mundo, há diversas formas. Poucas são, temos algumas instituições que são dirigidas por nós, outras não são, mas onde colaboramos, isso não é o importante. Cada vez mais hoje na Igreja nós sentimos que, se estivermos separados, somos peixinho nenhum que facilmente é engolido. Nós precisamos de estar juntos se queremos fazer alguma coisa para o serviço que prestamos à Igreja, para o serviço que prestamos à sociedade. E as diferenças que nós temos não podem ser obstáculo, pelo contrário, têm de ser contabilizadas como riquezas e oportunidades para responder a uma sociedade cada vez mais complexa e cada vez mais necessitada de sinergias, de colaborações e de busca de soluções comuns. Por isso que eu vos felicito a todos por estes 80 anos. Felicito sobretudo a vocês não têm culpa dos 80 passados, mas têm a responsabilidade para os 80 seguintes. E, portanto, espero que desta iniciação na tradição desta escola vocês possam continuar a viver, a ter o gosto de fazer esses estudos juntos. Às vezes a filosofia é um bocado árida, mas é muito importante na perspectiva da vida que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade onde tantas vezes, e cada vez mais se vai verificando isso, a referência religiosa não vai ser o ponto fundamental, mas a referência à capacidade de pensar, à capacidade de pensar soluções em comum, com a abertura de mente e de razão, é algo que é um princípio básico necessário para viver e trabalhar neste mundo. O Papa, agora emérito, que ontem terminou o seu serviço à Igreja, é para nós um exemplo nesse sentido. Lembro-me que o primeiro grande livro que eu li
relação entre a fé e a teologia foi precisamente num senhor professor Joseph Ratzinger, que era precisamente fé e teologia. E como isso me marcou em termos da minha maneira de pensar a fé e de pensar o relacionamento com o mundo. Até porque na família eu tenho pessoas que foram religiosas e cuja referência religiosa depois foi afastada. Isso para mim nunca foi simplesmente um problema teórico, mas muito de carne e osso e muito importante de pensar. E este mundo precisa de encontrar bases comuns. Aquilo que nós dizemos dentro da igreja, temos de dizer em relação ao mundo. Encontrar bases comuns de relacionamento. Porque senão a gente sabe da experiência do mundo de hoje quando a diferença pode ser levada precisamente para divisão, para antagonismos, para conflitos, para guerras, bombas, etc. Mas se queremos ser gente que, ao contrário da guerra, busca formas de convergência e soluções comuns para a humanidade, nós precisamos de ter instrumentos de diálogo, de raciocínio, de razão, de humanismo, que nos levem a construir caminhos comuns. Nós podemos ser motivados por uma razão evangélica, mas temos tantos demais de dizer que antes que nós cheguemos com o nosso Evangelho, já Deus e o Espírito lá estão, porque Deus está presente em toda a criação. E, portanto, em toda a mulher e em todo o homem deste mundo está o princípio do verbo de Deus, da inteligência de Deus. E trabalhar com a inteligência, trabalhar com a lógica, com uma filosofia de vida é uma forma de nós continuarmos o nosso ministério. Portanto, bom sucesso para a vossa filosofia, que há de continuar depois em outros estádios da vida e do saber, porque tudo aquilo que é saber, já dizia São Paulo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que é inteligente, é assunto nosso. Que seja assunto para vocês, para a vossa investigação, para o vosso gosto, para o vosso empenho, para que amanhã vocês estejam preparados, de facto, para estar ao serviço desta sociedade de hoje e ao serviço do Reino de Deus. Bom sucesso para o novo ano que vocês estão a iniciar e que Deus vos acompanhe a todos. Tá. Bom dia a todos. Bom dia. Dizem que quando o sino grande toca, o pequeno deve ficar quietinho, calado. Mas eu aproveito a ocasião para também saudar a todos, dar um bom dia e dizer que aquilo que o Padre Ornelas faz como superior geral, estando em Roma ou mais no mundo, né, andando por aí, nós fazemos em escala menor, como provincial. Tem também a missão de visitar, acompanhar, animar a vida religiosa, acompanhar os confrades nas diversas comunidades. Nós temos a nossa província, além do sul, nós temos a missão no Paraguai, a missão em Rondônia e ainda uma presença lá no Uruguai. E eu tenho visitado cada comunidade e esses confrades, né? E aqui nós, evidentemente, o Padre Ornelas, o governo geral, nos acompanham mais longe, só pode vir a cada 6 anos, eles fazem a visita, e nós aqui é que fazemos essa visita, estamos mais próximos, e como o Padre Cláudio, além de ser o diretor da faculdade, é também conselheiro provincial, a gente está muito informado e sempre nas nossas reuniões a gente acompanha as nossas educacionais e sabemos o que está acontecendo e acompanhando com carinho a cada um. Então agradeço também e parabenizo a faculdade mais uma vez pelos 80 anos, e na pessoa do Padre Cláudio, aos professores e funcionários e colaboradores, e cada um de vocês que com certeza são também a razão de ser desta entidade, porque o que faz a faculdade acontecer é a presença também dos estudantes, dos alunos, senão não teria razão de ter essa instituição aqui. Eu tive a graça de estar antes de ontem, aliás, na terça-feira, com os bispos do regional aqui de Santa Catarina, os 10 bispos, no encontro que tivemos, bispos e provinciais, e conhecer mais de perto cada um, porque também estou começando a minha missão,
Tenho um contato mais direto com a Diocese de Joinville, onde já estou inserido há 16 anos, né? E agora a nossa sede provincial está instalada lá em Corupá, no antigo seminário. Aí vocês também, quando tiverem a oportunidade de passar naquela região, podem nos visitar, estaremos sempre de portas abertas para acolhê-los. Muito obrigado. Padre Ornelas, Padre Cláudio, meu xará, né, Padre Donizete, nossos superiores, nos sentimos muito honrados com a visita, a presença de vocês, mais do que isso, para a educação, o incentivo, o apoio que cada um de vocês tem manifestado, e a gente sabe que como congregação os desafios são tantos, mas queremos nós aqui, falo em nome dos professores, padres, técnico administrativo, como já citados, bispos, né, que confiam em nós esse trabalho, saibam vocês e levem essa mensagem. Nós queremos dar o melhor de nós, para que possamos construir e fazer com que nossa congregação, a missão na educação, ela se concretize. Recentemente, né, tivemos, ao final do ano passado, comentava com o Padre Cláudio, o índice geral de curso que mede o nível de qualidade das instituições superiores no país, e que vai de 1 a 5, nos foi conferido a nota 4, nos colocando como sendo a 6ª melhor instituição de ensino superior do estado de Santa Catarina, o que é motivo de orgulho, conquista, empenho, trabalho e dedicação de cada um de nós. Portanto, estamos muito contentes e desejo a vocês, sempre que quiserem, sejam muito bem-vindos a esta obra de vocês. Obrigado, né? E tenhamos todos um bom dia. Fico aqui no auditório junto com o 5º período e aí os demais aí terão aula já na sequência junto com os professores. Muito obrigado e uma salva de palmas a todos nós também.